Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live aqui no canal Oncologia Bem Nutrida. É um enorme prazer ter vocês aqui conosco. Eu sou a doutora Milena Cornacini, nutricionista oncológica, e ensino você, paciente com câncer, a minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral através da alimentação adequada. Um prazer em recebê-los e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto muito importante que é sobre estado nutricional. Então, vamos discutir sobre a importância do estado nutricional para a boa evolução da jornada oncológica. Então, quais são os impactos da obesidade, desnutrição, sarcopenia, caquexia? Vamos falar um pouco de quais repercussões que as alterações do estado nutricional podem levar durante o tratamento oncológico. E eu costumo dizer que essa conversa é sempre para você que está enfrentando essa jornada e para lembrar que você não está sozinho, que você tem uma rede de apoio e que eu, como profissional da nutrição oncológica, estou aqui para te auxiliar. Vamos chegando, pessoal. Enquanto o pessoal vai se organizando, vai entrando na nossa live de hoje, você que está aí já aproveita para mandar aqui no chat de onde você está nos assistindo e também, claro, compartilha essa live com alguém que você sabe que pode se beneficiar desse conteúdo. Hoje o conteúdo é muito relevante, porque é mais do que importante saber sobre o estado nutricional, de tal forma que essa informação esteja baseada em evidência, com acolhimento, segurança, leveza e sem muita complicação, para que você se sinta mais confiante, mais consciente de que o estado nutricional é uma variável que deve ser acompanhada durante a jornada oncológica e também bem nutrido durante todo o tratamento. Então é o momento. Pegue já a sua água, a minha já está aqui. Senta-se de forma confortável para a gente começar. Então, conforme eu já falei, hoje nós vamos discutir de uma maneira bem clara para que você consiga sair consciente da nossa discussão sobre a importância do estado nutricional durante a jornada oncológica. E quando eu falo sobre estado nutricional, eu gostaria de colocar 4 condições de alterações do estado nutricional que podem aparecer de forma até mais frequente do que a gente imagina durante a etapa oncológica, que são obesidade, a desnutrição, a presença de sarcopenia e ou caquexia. Então, a gente vai falar tanto das alterações relacionadas a excesso quanto às deficiências. E vamos iniciar por aqui falando sobre o processo de obesidade. Obesidade é um processo já conhecido como um problema de saúde pública mundial. Ele não está apenas nos pacientes oncológicos e a gente compreende que é um fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, tal como, por exemplo, o câncer. Então, a gente já compreende que a Organização Mundial da Saúde tem colocado como um fator preocupante com o enfrentamento de estratégias voltadas para a mudança do estilo de vida. Por exemplo, nós temos dados estimados que agora, no ano de 2025, a estimativa é de 2,3 bilhões de adultos de todo o mundo estando acima do peso corporal. 700 milhões de indivíduos com obesidade, ou seja, aqueles indivíduos que vão apresentar o índice de massa corpórea acima de 30 quilos por metro quadrado. E a
acaba nos assustando quando a gente vai avaliar os dados do Brasil. Então, por exemplo, nós temos uma base bem significativa de dados brasileiros que é a Vigitel. E a Vigitel de 2019 publica, e eu trouxe alguns dados aqui para vocês, e vou fazer a leitura para que a gente tenha ideia da configuração da obesidade hoje no Brasil. Então, por exemplo, quando a gente pensa de números sobre a obesidade no Brasil, para os homens, nós temos uma estimativa de 57,1% deles com excesso de peso e as mulheres com 53,9%. Mas quando a gente direciona esses dados para o processo de obesidade, que é aquele indivíduo que vai apresentar uma relação peso-estatura maior que 30, 18,7% dos homens apresentam-se obesidade e 20,7% das mulheres brasileiras estão obesas. Então a gente já entende a obesidade como um fator de risco para o câncer. E para o tratamento oncológico, como é que se configura o processo da obesidade? Já se sabe que o paciente obeso, ele também tem uma resposta diferente, uma resposta não tão positiva quando apresenta o excesso de peso, né, a obesidade durante o tratamento oncológico, já que a gente vai estudar que estar obeso significa estar numa condição inflamatória de baixo grau e crônica. E quando isso acontece, nós temos uma série de condições metabólicas, hormonais, de neurotransmissores que estão envolvidas no processo e que dificultam a resposta durante o tratamento oncológico. Olha a relevância do processo. Já temos uma vasta, uma vasta evidência científica que se associa às evidências da Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde, que comprova que o excesso de gordura corporal representa sim um fator de risco para o desenvolvimento de mais de 30 tipos de câncer. E vou colocar dois deles que têm essa relação, que são os dois cânceres mais comuns, pensando nas mulheres e homens, respectivamente, que é mama e próstata. Então, já se sabe que estar obeso, estar obesa, representa um fator de risco, sim, para desenvolver um quadro oncológico. E também já se sabe que estar dentro dessa condição de alteração do estado nutricional também representa um fator de risco para o tratamento, seja químio, radioterapia, imunoterapia, enfim. Então, precisamos diagnosticar cada vez mais precoce a obesidade. E como podemos fazer esse diagnóstico? A primeira variável, ou a primeira ferramenta, vamos pensar assim, que podemos utilizar sem dúvida nenhuma, embora não seja a melhor e a única, mas eu tenho que falar que é a questão do peso corporal. O peso corporal, ele deve ser acompanhado durante a jornada oncológica sempre, seja para o excesso ou para a redução desse peso corporal, porque ele tem uma representação importante na nutrição oncológica. Então, o peso corporal é uma variável importante. A gente já sabe que ajustar esse peso para a estatura é uma variável também que deve fazer parte da avaliação do estado nutricional de todo o indivíduo, desde o diagnóstico do câncer até os sobreviventes desse processo. Então, acompanhar, avaliar esse peso corporal é importante, embora não seja a melhor variável no caso do excesso, porque o excesso do peso corporal ele precisa vir acompanhado da avaliação da composição corporal, que é quando, durante esse processo avaliativo, a gente consegue separar o que é massa de gordura
versus massa magra. Então a gente consegue avaliar o quanto esse indivíduo efetivamente tem de tecido adiposo. Lembrando ainda que não é apenas ter excesso do tecido adiposo, a distribuição, a configuração desse tecido adiposo também é importante, porque a gente entende que, por exemplo, a obesidade abdominal, aquela gordura localizada em região abdominal, ela é sim um fator de risco para variáveis ou para doenças cardiometabólicas. Portanto, precisamos compreender que a avaliação do peso corporal e acompanhamento, assim como da composição corporal, são variáveis que devem fazer parte desse processo do cuidado integral na oncologia. Uma variável bastante simples e ainda muito utilizada, embora não seja a melhor, é você fazer a avaliação do IMC. Como é que a gente pode avaliar o índice de massa corpórea? Numa relação simples, onde você faz uma divisão entre o seu peso corporal atual dividido pela sua altura em metros ao quadrado. Essa relação de peso para a estatura, ela tem uma classificação. Conforme eu já disse, o IMC não é um bom indicador para correlacionar excesso de gordura corporal, mas ele é muito simples, é prático, ele não tem custo nenhum e você pode começar a compreender como é que é o seu estado nutricional neste momento. Depois que você realiza esse índice de massa corpórea, que é a relação do seu peso dividido pela sua estatura ao quadrado, você consegue ter uma classificação. O que a gente espera durante a jornada oncológica? Que esse indivíduo ele fique entre uma variável de 18,5 até 24,9. Por quê? Acima, igual ou maior que 25 quilos por metro quadrado do IMC ou abaixo de 18,5, a gente já começa a então compreender as alterações do estado nutricional, seja de excesso de peso, que é o que a gente está conversando agora, ou de deficiência do peso corporal. Então, já faça a sua primeira anotação da nossa conversa de hoje. Acompanhar o peso corporal durante a jornada oncológica é uma variável que nos traz uma primeira interpretação de como esse estado nutricional ele tem se mantido. Se de repente ele está com uma tendência mais elevada para o excesso ou para a deficiência. Só que quando a gente pensa no idoso, que é aquele indivíduo que tem uma idade igual ou maior que 60 anos, esse parâmetro ele modifica um pouco. Porque para essa população, a gente usa um ponto de corte um pouco diferente para essa classificação de eutrofia, que vai variar entre 23 a 27,9 quilos por metro quadrado. Então, precisamos compreender que essa poderia ser a primeira ferramenta que você, a partir de hoje, vai adotar. Nem sempre a equipe médica vai se preocupar com o peso corporal, especialmente quando a gente compara com uma ferramenta que o nutricionista utiliza. Por isso que eu digo que o cuidado, ele sempre deve ser integral, né? Então a gente vai, claro, estar ali associando todas as variáveis importantes para que a gente consiga, ao final, traduzir as melhores opções das estratégias, seja a estratégia nutricional ou mesmo a médica. Então, a primeira variável é hoje, a partir da nossa fala, é que você possa acompanhar o seu peso corporal e desenvolver essa relação do peso dividido pela sua estatura ao quadrado. Se for adulto, a gente vai trabalhar com o peso, com essa relação entre 18,5 até 24,9. E se for idoso, 60 anos ou mais, ou hoje, né, se fala muito 60 mais, essa relação ela muda um pouquinho. Então a gente vai entender eutrofia com o IMC entre 23 a 27,9, ou seja, excesso seria a partir de 28 e um baixo peso menor que 23.
Essas variáveis elas são importantes porque são referências de acordo com o grupo estudado. Uma outra variável que eu vou falar, que seria o item 2 de avaliação, é entender um pouco mais dessa composição corporal. Então, sempre que possível, fazer uma avaliação nutricional com um profissional da nutrição e, de preferência, um especialista em oncologia, para que a gente consiga determinar o quanto você tem de massa magra e de massa gorda, né? Aquele famoso percentual de gordura corporal. Quem é que nunca desejou, de repente, conhecer o seu percentual de gordura corporal? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você pode, sim, ter uma relação do peso dividido pela sua estatura dentro dos limites de eutrofia, mas ter um excesso de gordura corporal. Então, precisamos identificar o quanto mais precoce possível. E uma outra classificação que é possível a gente conseguir definir e relacionar essa variável antropométrica com maior risco de complicações metabólicas é avaliando a circunferência do abdômen. A circunferência abdominal, ela consegue mostrar de uma forma muito simples, que é mais uma ferramenta que a gente tem, passando a fita ao redor do abdômen, a gente consegue definir excesso dessa adiposidade abdominal ou não. Guardem esses valores, eles são importantes. Então, de repente, no caso do homem, o nosso ponto de corte ideal é ter uma circunferência abdominal abaixo de 94 e nas mulheres abaixo de 80 centímetros. Então, se você tiver uma fita métrica, é uma avaliação que você pode, sem dúvida, desenvolver aí na sua jornada durante o tratamento. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos conhecer a distribuição de gordura corporal para associar maior risco para outras doenças correlatas que podem aparecer durante a jornada oncológica ou que, de repente, esse paciente, já desde o diagnóstico, se associa, ou seja, apresenta outras doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemia, doenças cardiovasculares. O que a gente entende? Quando essa distribuição de gordura corporal ela atinge um ponto de corte mais alto, significa que aumenta a chance desse paciente ter dificuldade para controlar essas variáveis metabólicas ou até mesmo maior chance para desenvolvê-las. O que é o ponto de corte ruim? Nós falamos do que é bom, mas o que seria um ponto de corte que aumentaria muito o risco para desenvolvimento dessas doenças? No caso do homem, uma circunferência abdominal maior que 102 centímetros. Então, de repente, se você tiver lá 103, 104, né, já é aí uma circunferência abdominal ruim. E no caso das mulheres, 88 centímetros. Então, nós temos essas variáveis hoje que durante a avaliação do estado nutricional, todo profissional da área da nutrição com certeza vai fazer essa investigação de forma mais detalhada. Mas Milena, eu tenho o desejo de fazer a avaliação do estado nutricional. Como é que eu faço? Você precisa, e eu tenho insistido isso com você durante a jornada oncológica, na verdade eu falo isso até um pouco antes, né? Eu falo desde o diagnóstico, haveria uma necessidade do paciente oncológico fazer a avaliação do seu estado nutricional, entender como os compartimentos estão naquele momento antes mesmo de iniciar os tratamentos, seja se é a cirurgia, a quimio, a radioterapia, enfim. Nós precisamos compreender como esse estado nutricional ele está, porque ele tem uma correlação inversamente proporcional com a resposta positiva ao tratamento. Então, o nutricionista, especialmente o nutricionista oncológico, ele vai olhar para a sua composição corporal, fazendo uma intervenção para deixá-la cada vez mais saudável, porque a gente entende que o paciente que tem um estado nutricional saudável, ele tem uma melhor evolução, sem dúvida. A gente tem uma vasta evidência científica de que o estado nutricional, ele é sim uma variável que deve ser interpretada durante o cuidado integral. E por que
é tão assustador assim o processo da obesidade, né? O mundo olha para a obesidade como um problema de saúde pública e como um problema associado às doenças crônicas não transmissíveis. Então é muito mais fácil um paciente obeso desenvolver um diabetes, uma hipertensão, uma dislipidemia, que é aumento de colesterol, e até mesmo um câncer quando você compara a um estado nutricional de eutrofia ou saudável, né? Então a gente precisa compreender a relação que o excesso dessa adiposidade causa. Então nós temos N variáveis que a gente coloca como comorbidade nessa fase, inclusive a variável que seria o câncer, né? E aí vocês podem até estar se perguntando, nossa, Milena, mas não é tão fácil a gente controlar o excesso de peso corporal, seja o sobrepeso, seja a obesidade. Realmente não. Por isso que durante a jornada oncológica, o cuidado integral, ele faz parte de todo o processo. Nós precisamos de profissionais em conjunto, né? Eu falo que é uma rede de apoio. Inclusive, a semana passada, nós fizemos uma live falando sobre cuidado integral e rede de apoio. Ela está lá no YouTube. Se você tiver interesse em assistir, ela já está disponível, onde a gente fala da importância dessa rede, essa conexão entre profissionais e também a rede de apoio, que são variáveis fundamentais para o bem-estar e a qualidade de vida durante esse processo. Mas cuidar da obesidade é tão fácil assim? Claro que não, porque se fosse tão fácil, a gente não teria esses dados tão alarmantes sobre a epidemiologia dessa alteração do estado nutricional. Mas eu vou dizer para vocês, ao modificar, né, fazer mudanças no estilo de vida é a estratégia mais discutida atualmente. E eu vou dizer 2 pontos fundamentais. O primeiro é sempre adotar uma dieta adequada e saudável ao processo de redução desse peso corporal. Então, é fato, a gente já conhece que a dieta do indivíduo que precisa reduzir peso corporal, ela necessita de um ajuste tanto em quantidade quanto em qualidade, pensando em densidade nutricional, né? E a gente, claro, a gente tem diretrizes que norteiam o profissional da nutrição de como essa prescrição deve ser. A gente já entende pela própria diretriz de obesidade e outros autores, outras publicações, como os guidelines, as evidências científicas mostram que o indivíduo com excesso de peso corporal, ele pode se beneficiar de uma restrição calórica em torno de 500 a 1000 quilocalorias. Portanto, é importante sim a gente traçar metas e objetivos para esse indivíduo entre uma redução de 0,5 a 1 quilo por semana, claro, gente, com metas realistas. E Lena, então você está dizendo que durante a jornada oncológica é possível, sim, acompanhamento nutricional, fazer um ajuste na prescrição dietética para o paciente estar num estado nutricional saudável? Se houver a necessidade da perda, que faça de forma realista e segura, sim, sem dúvida nenhuma. O profissional da nutrição é aquele mais habilitado para decidir junto ali, claro, com o próprio paciente, quais são as metas mais realistas durante esse processo, né? O que a gente não pode, obviamente, é deixar o paciente com crenças, com pensamentos limitantes de dietas muito restritivas. Isso não. Então a gente precisa realmente adequar essa alimentação de acordo com a necessidade ou as necessidades nutricionais desse indivíduo. E a variável 2, né? Eu digo que a outra ferramenta fundamental, elas andam muito conectadas, eu não consigo, num processo de perda de peso, num controle do excesso de peso, da obesidade, do sobrepeso, eu não consigo entender um indivíduo sem o exercício físico, né? O exercício físico é algo que deve estar durante todo o processo da jornada oncológica. Claro, exceto quando ele é contraindicado ou quando o paciente ele tem efeitos colaterais que acabam limitando a introdução do exercício físico. Mas, via de regra, se a limitação
acontecer, ela é muito mais temporária do que contínua. Então, talvez aquele momento, vamos entender, vou dar um exemplo para vocês, num pós-cirúrgico, onde o paciente precisa se recuperar, tudo bem. Mas logo que possível, a gente precisa iniciar durante o tratamento oncológico o exercício físico. Para quê? Para que a gente tenha ali, além da perda de peso associado, a gente possa minimizar a chance desse paciente se desnutrir ou desenvolver uma sarcopenia, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O que diz a Organização Mundial da Saúde? Ela coloca, por exemplo, uma necessidade de 150 minutos de exercício, mais ou menos, vamos colocar assim, em uma semana, para que esse peso corporal ele consiga ser mais ajustado, que ele consiga ser mais controlado. Então, no mínimo, você precisa associar a toda a estratégia do tratamento oncológico 150 minutos na semana de exercício físico. Qual é o tipo de exercício físico que não pode faltar? Exercício de força. A musculação é realmente um tipo de exercício que não pode faltar durante a jornada oncológica. Milena, por quê? Porque a atividade de força bem prescrita por um educador físico pode fazer toda a diferença no seu tratamento. A gente entende que quando o paciente perde muito peso corporal, ele acaba tendo uma redução dos dois compartimentos, tanto de massa gorda quanto de massa magra. Só que a perda de massa magra, ela não é satisfatória durante o tratamento oncológico. A gente já entende essas questões. Então, por isso que eu tenho aqui insistido junto com vocês a necessidade da gente adotar, né, para que o paciente adote esse profissional da nutrição para que ele acompanhe durante todo o tratamento oncológico. E claro, né, a gente tem algumas recomendações, não só para o tratamento, mas também para a prevenção, como, por exemplo, a manutenção do peso saudável. Então, a gente não quer nem o paciente com deficiência e nem com excesso. Aqui, a gente iniciou a fala, a nossa discussão de hoje, falando do excesso de peso corporal. Então, nós precisamos compreender que existe uma dupla associada nesse controle do peso corporal, que é a alimentação adequada, saudável, ajustada pelo nutricionista, em especial o nutricionista oncológico, e a prática de exercício físico, que deve ser uma prática, se possível, diária. Senão, você vai somar 150 minutos no mínimo de exercício na semana. Uma outra questão, quando a gente fala sobre dieta adequada e saudável, se você quiser iniciar já esse processo hoje, por exemplo, você já pode fazer escolhas mais saudáveis. Comece pelas escolhas. Então, associar uma dieta rica em fibras, em cereais integrais, frutas, verduras, legumes. Eu digo que para um organismo, fisiologicamente pensando, estar saudável ou se tornar saudável, não existe possibilidade se não houver o consumo de frutas, verduras e legumes. Então eu fico muito preocupada quando eu vou atender algum paciente e de repente existe uma limitação, seja uma limitação momentânea pelos efeitos colaterais do tratamento antitumoral, ou porque realmente esse paciente é seletivo, ou de repente ainda porque ele não tem hábito de consumir frutas, verduras e legumes. E aí, nesse primeiro momento, já vem um ponto de interrogação. Eu me pergunto inconscientemente o que fazer com esse paciente, já que esse grupo de alimentos ele deve estar durante toda a etapa, por exemplo, da dieta adequada e saudável para o excesso do peso corporal. Outra questão que no processo de obesidade a gente precisa pensar com carinho nessa escolha, que é limitar os alimentos industrializados, os fast foods, aqueles alimentos muito ricos em açúcar, gordura, sódio. Então esses alimentos efetivamente, e eu vou até um pouco mais, né? Eu vou melhorar esse conceito. Porque quando a gente fala nesses
alimentos, basicamente, a gente nem poderia classificá-los dessa forma, né? Eles são produtos alimentícios, ou seja, são produtos muito manipulados pela indústria, que acabam sendo comercializados e que tem uma grande escolha pela população pela palatabilidade. Então, ainda a população, ela é treinada para gostar de produtos alimentícios que são ricos em gorduras, em açúcar, em sódio, que é muitas vezes um realçador de sabor. Então a gente precisa sim tomar um pouco de cuidado. Quando a gente quer falar ainda de prevenção, como a gente está, limitar o consumo de carne vermelha e carne processada, tais como os frios, né, os embutidos, então uma salsicha, uma linguiça, um salame, um presunto, até mesmo o peito de peru, eles não estão dentro do grupo de alimentos que devem ser consumidos todos os dias. Então a gente precisa sim limitar esses alimentos pensando em controlar peso corporal, assim como as bebidas açucaradas. Então, bebidas ricas em açúcar, os refrigerantes, o suco em pó, suco de caixa ou qualquer outra bebida que for muito doce, muito adocicada, realmente a gente precisa limitar para o controle do peso corporal. Assim como as bebidas alcoólicas, né? Não existe recomendação segura dentro da oncologia do consumo de bebida alcoólica. Muito pelo contrário. Agora, em janeiro de 2025, a gente teve uma publicação que gerou um impacto de algo que a gente já falava como profissional da área da saúde, dos perigos e do fator de risco das bebidas alcoólicas durante a jornada oncológica. Então, a gente já sabe que já existe nível de evidência de que bebida alcoólica é um forte fator de risco para o câncer, para as doenças oncológicas e que não deve ser utilizada em hipótese nenhuma durante o tratamento oncológico, né? Eu falo que isso me traz um conforto porque a gente agora consegue realmente mostrar para o paciente que não é algo empírico, né? E que sim, temos ciência para falar sobre essa questão. Então, falar sobre obesidade é algo que nos remete a essas duas condições de importância, que seria o controle da alimentação mais a prática de exercício físico. E que durante a jornada oncológica, a obesidade, ela pode ser um fator de risco para o diagnóstico, ou seja, as pessoas que têm excesso de peso corporal podem ter uma maior predisposição ao desenvolvimento de um câncer, assim como durante o tratamento essas pessoas também têm um prognóstico mais ruim para as respostas mais positivas. Portanto, há necessidade de buscar o entendimento de como está a sua composição corporal para o excesso da adiposidade considerada, chamada, denominada como obesidade. Então, o excesso de adiposidade é aí a definição para a obesidade. Então, a primeira alteração do estado nutricional a gente já discutiu. A partir de agora, a gente vai, vamos pensar, né, que nós vamos distribuir esse momento da nossa aula para começar a falar das deficiências do estado nutricional e eu selecionei 3 para conversar com vocês, que é a desnutrição, a sarcopenia e a caquexia. São 3 status de estado nutricional que têm uma relação com depressão de massa muscular esquelética. O primeiro que a gente vai falar, sem dúvida nenhuma, o primeiro diagnóstico, a primeira alteração do estado nutricional é a desnutrição. A desnutrição é uma condição muito frequente, onde o paciente oncológico acaba ficando mais debilitado porque ele tem uma condição de energia e de reservas de proteína desse organismo mais limitada, né? Então, ou seja, o paciente ele passa a ter uma alteração do estado nutricional vinculada a uma deficiência. O que a gente entende durante o tratamento oncológico? O paciente desnutrido, ele tem uma pior qualidade de vida e ele tem uma menor tolerância
ao tratamento e à eficácia terapêutica. Olha a importância de se avaliar o estado nutricional. Olha o que eu estou dizendo. O paciente desnutrido, ele tem uma menor tolerância aos tratamentos e uma menor eficácia terapêutica. Ou seja, estar desnutrido, então, é um fator de risco, inclusive, para maiores complicações, pior qualidade de vida, aumento das morbidades e também a questão da maior mortalidade. Temos trabalhos mostrando que o paciente desnutrido, ele tem uma sobrevida muito melhor quando se compara àquele bem nutrido. Então, avaliar, olhar para o processo de desnutrição é fundamental durante a etapa do tratamento, até porque estar desnutrido muitas vezes é não intencional, porque a desnutrição ela é multifatorial, ela tem uma série de fatores que podem estar associados, como por exemplo, o apetite que reduz, o consumo alimentar que fica muito diminuído pelos próprios efeitos colaterais da terapia, ou porque o paciente desenvolve algumas sensibilidades e intolerâncias alimentares, situações que ele ainda não teve durante a jornada oncológica. Portanto, cuidar, avaliar sobre a condição de desnutrição o mais precoce possível é muito importante. E vou falar outro dado relevante, que se você não se convenceu até agora, vai, a partir desse dado, se conscientizar da necessidade de fazer essa avaliação do estado nutricional. Estima-se que entre 10 a 20% das mortes não estão relacionadas ao próprio tumor, mas sim ao estado nutricional de desnutrição, né? Entre 10 a 20%, ou seja, o risco da mortalidade aumenta muito. 80% em média dos pacientes que estão desnutridos ou que apresentam risco de se desnutrir já recebem-se esse diagnóstico desde o diagnóstico. Olha a importância dessa informação. Ou seja, eu estou dizendo que ao diagnóstico oncológico, em torno de 80% do paciente já pode estar ou com risco de se desnutrir ou desnutrido. E a gente sabe que o paciente, ele pode, inclusive, estar enfrentando essa situação sem mesmo saber. Por quê? Vocês vão dizer, Helena, mas por que isso acontece? Porque normalmente essa não é uma informação que vai ser efetivamente investigada durante as consultas médicas. Até o indivíduo chegar a um atendimento nutricional, essa desnutrição, ela já muitas vezes se acentuou, evoluindo para uma sarcopenia, até mesmo para uma caquexia. Então, o que a gente precisa pensar? Nos primeiros sinais de perda de peso, de alteração do consumo alimentar ou mesmo de muitos efeitos colaterais, já busque um profissional da nutrição e de preferência que esse profissional tenha uma especialização em oncologia, porque isso faz muita diferença durante o manejo dessas situações de deficiências nutricionais, né? Para que vocês tenham uma ideia, nós temos um estudo bastante divulgado no Brasil, onde se avaliou 5.000 pacientes oncológicos, onde os autores, eles aplicaram a avaliação subjetiva global produzida pelo paciente e eles mostraram que 45% dessa população avaliada já se apresentava em desnutrição moderada e 11,8% em desnutrição grave. Ou seja, se a gente for pensar nessas somatórias, mais de 60% da população hospitalizada, quando foi realizado o diagnóstico na internação, já estavam desnutridos. Ou seja, o paciente nem precisou fazer uma internação pela desnutrição, né? Ou pensando então que essa desnutrição que eu estou demonstrando tem uma relação muito forte com alguns tipos de tumores. Então esse trabalho mostrou isso, né? Mostrou que, por exemplo, tumores de pulmão, trato gastrointestinal e cabeça e pescoço são localizações
que aumenta o risco nutricional desses pacientes. E claro, né, os efeitos colaterais da terapia antitumoral, que é algo que eu defendo que pode ser muito ajustado através da terapia nutricional, eles geram um impacto nutricional muito frequente e muito forte, né? Ou seja, o paciente que apresenta náuseas, vômitos, diarreia, inapetência, alteração do sabor, boca seca, né? São efeitos colaterais muito frequentes, realmente podem ter um impacto nutricional maior e estarem com maior risco para se desnutrir ou às vezes até já desnutridos com piora desse quadro.